Você já ouviu falar em irisina? Qual seria o melhor modelo de exercício para potencializar a liberação de irisina em adolescentes obesos? Resistido ou aeróbico? Eu sou o professor Fábio Seschini, do Viajando pela Fisiologia, e hoje vou responder essa pergunta para você. Para responder esta pergunta, eu vou usar o artigo publicado recentemente por LeBlanc e colaboradores, que avaliou a questão da liberação da irisina induzida por exercício aeróbico ou por exercício resistido em adolescentes obesos. E aí, ao longo da introdução, os autores vêm descrevendo um pouquinho da questão ligada ao exercício e à irisina. Então eles começam escrevendo que a obesidade é o principal problema de saúde pública mundial e que a obesidade está associada a diversas alterações cardiometabólicas que aumentam e muitas vezes o risco de mortalidade, e que, portanto, a prática regular de exercício, tanto aeróbico associado ao exercício resistido, é indicado ao tratamento de adolescentes obesos. E que nesse tratamento, quando ele envolve exercício, existe um hormônio que é produzido pelo músculo chamado irisina, que parece que está associado à potencialização do gasto calórico total do corpo e, portanto, poderia auxiliar no processo de emagrecimento. Então, a irisina, ela é um hormônio produzido pelo músculo esquelético quando esse músculo esquelético entra em ação contrátil. E a irisina foi descoberta por pesquisadores da Universidade de Harvard no ano de 2012. Então, olha que interessante. Quando o músculo entra em ação contrátil, existe o aumento da expressão da proteína chamada PGC1-alfa. E o aumento da expressão desta proteína desencadeia o processo de produção da irisina. Portanto, o músculo ele funciona como similar a uma glândula. Ele produz e libera hormônios no sangue, onde o principal exemplo é a irisina. E aonde que age este hormônio irisina que foi produzido no músculo? Existem vários locais de ação no corpo humano. Um deles é no tecido adiposo branco. E quando a irisina exerce as suas funções no tecido adiposo branco, o que essa irisina faz? A irisina cria a ativação de uma proteína chamada UCP, e esta proteína UCP ativada, ela cria mudanças metabólicas no tecido adiposo. Então, por exemplo, o tecido adiposo branco, ele é um tipo de tecido que tem alta capacidade de armazenamento de gordura. Portanto, a função dele é armazenar gordura e tem uma função de gasto de energia muito pequena. Por outro lado, nós temos o tecido adiposo marrom, que é caracterizado por uma alta capacidade de produção energética para produzir calor. E, portanto, a ação da irisina no tecido adiposo branco é criar ativação na proteína UCP, e essa proteína ativada, esse tecido adiposo branco, então, começaria a responder de forma similar ao tecido adiposo marrom, ou seja, esse tecido adiposo passaria a armazenar menos gordura e a consumir mais esta gordura para a geração de energia e calor, e, portanto, sendo uma mudança metabólica no tecido adiposo importante no tratamento e no controle das comorbidades associadas à obesidade. E, portanto, para que todo esse processo aconteça, existe um fator que é chave, que se chama contração muscular. Então, a contração muscular, tanto em exercício aeróbico como nos modelos resistidos, são estímulos importantes para a ativação da irisina. Então, esse trabalho aqui, ele teve como objetivo central verificar a resposta aguda da irisina a uma sessão de exercício aeróbico e a uma sessão de exercício resistido em adolescentes obesos. E, portanto, participaram desse estudo 15 adolescentes inativos, sedentários, com critério de obesidade estabelecido acima do percentil 95 para índice de massa corporal. Esses adolescentes participaram de uma pré-avaliação do estado de composição corporal, do nível geral de aptidão física e também de histórico médico. E, obrigatoriamente, olha que interessante, esses adolescentes fizeram 2 sessões de exercício, um dia fez só treinamento aeróbico, no outro dia fez só o treinamento resistido, separado por 7 dias. Em termos de exercício aeróbico, esse exercício foi realizado numa intensidade de 60% da frequência cardíaca de reserva durante 45 minutos.
E o treino resistido, esses adolescentes fizeram um aquecimento de 5 minutos na bicicleta ergométrica e aí fizeram 5 exercícios resistidos, 4 séries por exercício com 12 a 15 repetições, aí por volta de 60 a 65% da carga máxima. E o tempo de recuperação entre as séries e os exercícios foi de 1 minuto. Então, olha que interessante, além de ver o efeito agudo da irisina ao exercício aeróbico e ao exercício resistido, esses adolescentes ainda ficaram treinando 3 vezes por semana ao longo de 6 semanas, esse treino aeróbico e esse treino resistido, para poder avaliar os indicadores metabólicos e de composição corporal antes e após 6 semanas. E além disso, também foi mensurado aqui uma série de parâmetros metabólicos, então glicose sanguínea, o índice aqui de sensibilidade à insulina, a quantidade de irisina plasmática, que é a irisina no sangue, consumo máximo de oxigênio, força muscular de membro inferior através do dinamômetro, consumo máximo de oxigênio e a avaliação do estado maturacional pelos estágios de Tanner. Então aqui você tem o protocolo. Numa primeira visita, os adolescentes fizeram a avaliação, então consumo de oxigênio, avaliação da composição corporal, avaliação de força, estado maturacional e variáveis metabólicas sanguíneas, uma primeira sessão de treino aeróbico agudo, e uma segunda sessão de treino resistido agudo. E depois dessa sessão aguda, eles fizeram, cada um dentro do seu grupo, 6 semanas, 3 vezes por semana de treinamento. E após 6 semanas, então, verificou-se novamente a condição cardiorrespiratória, variáveis metabólicas, variável de força e também a composição corporal. E o que os pesquisadores encontraram? Olha, do ponto de vista crônico, após 6 semanas, houve aqui no grupo que fez exercício, houve sim uma redução significativa no percentual de gordura. Houve um aumento significativo de aproximadamente 1 kg de massa muscular no grupo que fez exercício e também houve uma diminuição significativa na quantidade de colesterol total circulante. A pressão arterial diastólica, que é um fator importante, também houve redução significativa e houve um aumento significativo na força muscular de membro superior. Para todas as outras variáveis, embora tenham aqui resultados diminuídos, entretanto não houve diminuição significativa. E aqui olha que interessante, aqui você tem o comportamento agudo nesse gráfico em percentual da liberação de irisina, e aqui para o grupo que fez treino resistido e aqui para o grupo que fez o treino aeróbico. E de forma aguda, o que nós podemos perceber? Que o treino aeróbico ele aumentou por volta de 60% a quantidade circulante de irisina, enquanto que o treino resistido aumentou aí por volta de 20 a 25%, sendo que o treino aeróbico aumentou significativamente mais a circulação de irisina no sangue quando comparado ao treino resistido. Ah, professor, então o treino resistido é ruim? Não. O treino resistido ele aumentou em 20 a 25% a circulação de irisina, o que é um fator muito bom. Só que o treino aeróbico aumentou muito mais, muito provavelmente pela maior quantidade de massa muscular por minuto em atividade, em função do ser maior no trabalho aeróbico. E aqui os dados de correlação entre variáveis, entre o perfil lipídico e variáveis metabólicas, com os modelos de treino. E aqui tem um dado interessante, olha que interessante aqui, ó. Quando você tem, por exemplo, melhora da ação da resistência à insulina, ou quando você tem essa insulina agindo de forma mais significativa nesse músculo, então existe obrigatoriamente um aumento da liberação dessa irisina, mostrando que parece que a liberação de irisina está ligado também ao metabolismo da glicose. Então, o que os autores concluíram? Os autores concluíram que, obrigatoriamente, o exercício resistido e o exercício aeróbico, eles criam aumentos agudos na concentração plasmática de irisina. E, portanto, isso seria um fator importante que poderia
auxiliar no controle da obesidade e no controle das variáveis cardiometabólicas, do risco cardiometabólico associado à obesidade. Portanto, contrair músculo é essencial. Contração muscular aumenta o gasto energético diário, contração muscular aumenta o consumo de glicogênio muscular, contração muscular aumenta o consumo de lipídio pelo músculo e também aumenta a liberação de irisina, que, portanto, vai agir no tecido adiposo, resultando um tecido adiposo numa resposta termogênica aumentada. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like aí e gostaria de lembrar a todos que o Viajando pela Fisiologia tem 2 cursos 100% online com certificado. O curso de prescrição do exercício para idosos baseado em evidências científicas e o curso de prescrição do treinamento HIIT baseado em evidências científicas. Para maiores informações, por favor, acesse o meu site www.fabioseschini.com.br. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo do Viajando pela Fisiologia. Até lá!